acordei. Não vai ser a observação do dia, vai ser a observação da semana. Tá tudo certo, tá tudo certo. Então, tá fazendo um monte de ovo. Fazendo um monte de ovo. Tem uma poltroninha ali no capulho da poltrona. Não sei se eu mudando. Olha minha cama, olha minha cama. Eu tendo que gravar com câmera de selfie. Porque eu não consigo mais gravar com a câmera do meu celular. Porque ela tá toda lascada, né? Isso aqui é a câmera do meu celular. Isso aqui é a câmera do celular. Essa é a câmera de selfie. Essa é a câmera de selfie. Aqui a coleção magnífica, né? Vou mostrar. Aqui é Marvel. Tá, muita coisa de criança. Marvel, DC. Eu não li nenhum desses aqui, porque eu ainda quero terminar hoje. Aqui os Old Boy. Falta o 1 e o 8, que eu vou comprar, pretendo comprar. O Blade, que é do Alex, que eu quero ler. E se pá, se ele se esquecer que é dele, pode ser que eu fique pra mim ganhar uma mangá de graça, mas eu poder comprar pra ele. Eu vou ter que tirar meu bigode, que tá grande demais. Aqui ó, aqui é uma tirinha que eu fiz, ó. Aqui é sexta, sábado, domingo e segunda. Sexta o cara tá feliz, sábado tá normal, felizinho. Domingo tá meio zonzo. E segunda tá morto. É isso aí, segunda tá morto. Aqui são desenhos, aqui é o Felipe, como se o Felipe fosse um Vila Sésamo da vida, sabe? Do Universo Care. Aqui é o Alex, como se ele fosse um personagem felizão, não sei o que. Aqui é o Sonic feio. Aqui sou eu feio, talvez eu apague todos esses desenhos e faça outros. Aqui é pra ser o logo do Beracauas, que era um talk show que eu tinha. Talvez eu volte nele no Slow Kit, fazendo um compilado cheio de episódios desse aqui. E depois eu faço outros. Aqui é a marca que o Felipe fez do Berserk. Aqui é o negócio do Ale aqui. Ale. É o Ale, o marca que eu tô ligado. Aqui eu desenhei eles aqui. Essa aqui é do negócio que eu não sei, mas o Felipe faz. Aí pronto, esse aqui é o meu quarto. Cama feia, nada não é feia não, é porque tá mal organizado, sabe? É isso aí. Pronto. Esse é o rato. Hacker Jazz, tudo. Yeah. Ai, meu Deus. O áudio tá baixo, mas vamos aumentar. Mais ou menos. Pronto, dá pra ver melhor. Enfim. A semana foi assim. Fui pra Bienal. Terça-feira. Segunda-feira eu fiquei o dia todo falando que era feriado. Quarta-feira eu faltei. Tava doente. Dois geral. Eu tava no ônibus, indo pra casa. Aí eu tava segurando aqui no bagulho. Quando eu tava sentado. Daí o ônibus simplesmente passa no quebra-mola. Plau! Todo mundo que tava sentado subiu assim. Pã, sentou de novo. Daí a coluna. Minha coluna ficou doendo pra caramba, minhas costas ficou doendo. Daí tipo. Daí eu faltei quarta, fui quinta, faltei sexta porque meu alarme não tocou. Meu alarme resolveu não tocar. Daí tem tranquilo, né? Daí o Felipe foi lá em casa, foi aqui em casa, né? Aqui no meu QG. QG da SK. Não, tá 4 horas de aula, né? QG da SK. Só QG SK. Daí o Felipe veio, não sei porquê. Daí ficou até 6 horas. Daí ele foi pra casa. Daí sábado o Felipe veio, o Alex não veio. Foi bem chatinho, né? Teve pra fazer. Hoje é sábado, né? O Alex vai vir. Então. Daí. Domingo o Felipe também veio. Daí segunda foi pra escola. Velho, segunda-feira foi tipo. Mano, como é que eu posso dizer como é que foi? Minha segunda não teve nada. A minha segunda não teve porra nenhuma, velho.
teve nada. Não teve nada. Minha semana foi tipo, pô, né, mano? Tipo, a minha semana na escola foi tipo, segunda-feira eu tive aula. Tive aula de inglês, matemática, né? Só que, tipo, daí tá bom, daí tudo bem, né? Só que não teve aula mais. Foi só palestra de tipo consciência negra, que teve evento de consciência negra. Daí o, daí o Alex, ele foi pra apresentação, né? Ele teve a apresentação na sala dele. Todas as salas tiveram que fazer uma apresentação. Daí depois dessa apresentação de segunda-feira, não teve eletiva, não teve aula depois, porque foi a apresentação de sala. E eu fiquei dentro da sala. Ó, assim que tocou, depois teve almoço, né? Depois do almoço, deu 1h10, era pra todo mundo ir pra sala. Eu fui pra minha sala, não tinha ninguém na sala, só tinha tipo umas pessoas que iam apresentar. Eu nem sabia que ia ter apresentação naquela hora, entendeu? Eu achava que era um ensaio só. Eu só entrei dentro da minha sala e fiz o que eu sempre faço em evento. Que é, eu já fiz minha parte antes, eu fiz a pesquisa e tal. E então eu não tenho mais nada a oferecer, não preciso ficar fazendo apresentação nem nada. Eu só sentei, coloquei a música pra tocar, eu sempre coloco em ouvido, porque é a música que alivia a angústia de estar naquele local. Ou porque a música é realmente muito boa e eu escuto ela é tão boa, dá uma paz tremenda. Daí eu escutei o True Religion, o álbum Zero, escutei o Músicas para Investidores. Daí eu fiquei escutando, dei uma dormida, acordei, tava todo mundo na sala, um monte de gente na sala. Daí teve a apresentação então. Acontece que eles não utilizaram a droga do minha pesquisa, parecia que não tinha utilizado a minha pesquisa. Porque a pesquisa eu foquei como chegaram os escravos do Congo do Brasil, como é que foi a chegada deles, quem escravizou eles e tal, quem escravizou. Aí não fala do Leopoldo II que escravizou o Congo. Daí, isso que eu acho hilário, né? Porque não utilizaram nada. Só depois que o professor falou, tipo, ah, mas é escravidão do Congo, não sei o que. Mas falaram, ah, não teve Leopoldo II, mas finalmente utilizaram a pesquisa. Mesmo se não utilizassem, iam ter que me dar ponto, porque eu gastei tempo da minha vida fazendo essa desgraça. No dia, mano, eu cheguei em casa da Bienal, todo cagado, todo sentindo dor, e eu ainda fiz o trabalho. Daí a turma foi assim. Teve a apresentação de sala, depois da apresentação de sala tocou, aí depois que tocou, não tocou, da apresentação de sala, acabou a apresentação da minha sala, fui pra sala do Alex e vi a apresentação do Alex. E foi engraçado demais, porque fizeram um bonequinho de papel, assim, de EVA, e o boneco é igual o Alex, o boneco tinha um rosto parecido, o boneco tinha um cabelo muito idêntico ao cabelo do Alex, e é muito hilário isso. Eu falei, mano, Alex. E depois disso, a gente foi pra casa, deu 2h50, a gente foi pra casa. Daí eu fiquei em casa e tal. Ah, eu não vou falar disso, né? Porque meio que quando eu chego em casa, eu não tenho muito o que falar. Eu chego em casa, tomo banho, merenda, fico vendo TV, vou pro computador de vez em quando. Acabo de. Esse Daí terça-feira foi quase a mesma coisa, só que teve palestra na quadra sobre consciência negra. Daí eu terminei de ler o de boy lá, eu li o de boy 6 lá, falta terminar o 7 e 8. Daí eu li o de boy lá, teve a palestra, consciência negra. Daí depois teve a apresentação de sala novamente, só que não era da minha sala, era tipo, tocou, depois da palestra teve almoço, depois do almoço teve 1h10, aí depois das 1h10 a gente foi pra sala. Aí quando entrar na sala falaram, não vai ter aula, mas vocês
os que foram escolhidos para irem para salas, porque eles escolheram 2 alunos de cada sala para poder ir na sala do segundo e terceiro ano. Só 2 alunos. Mas, como ainda tinha um monte de aluno, eles pensaram, por que então a gente só não deixa eles lá? Não vou fazer isso, deixar eles na sala. Ou deixar eles andar por aí, até tocar ir pra casa. Não, o que a gente vai fazer é colocar eles pra ir nas apresentações. Daí colocaram eu mais 5 caras pra ir na apresentação do segundo ano que teve. E foi muito boa, realmente, os caras realmente se prepararam muito. Mais do que a nossa sala. Porque enquanto na sala deles tiveram slide, tiveram um monte de coisa, na minha sala teve eu fazendo a pesquisa. Então eu acho que não foi tão bom, né? Por causa disso. Os fatores que eu fiz a pesquisa. Pelo amor de Deus. Daí, nessa semana eu fiquei doente. Tinha muito gente doente lá, eu fiquei gripado. A mulher tá entubada até agora. Daí. Caraca. Daí, depois dessa apresentação, eu pensei, velho, acabou. Eu vou ficar tranquilo na minha sala agora. Vou tentar escutar o álbum zero do Ian Buda de novo. Porque eu nunca consigo escutar ele inteiro de uma vez só. Sempre tento na minha sala, nunca consigo. Sempre tem algo que me atrapalha. Daí Daí eu. Assim que eu tava saindo, eu tava. Eu ia sair do Cambebe pra ir pra cá. Daí quando eu tava saindo, aconteceu que um dos professores falaram, entra aqui. Aí tipo, deu um empurrãozinho, entrei na outra sala do terceiro ano. Aí eu vi uma palestra do terceiro ano, eu vi a apresentação do terceiro ano. A apresentação do terceiro ano era um vídeo, um slide, assim, tipo um vídeo assim, no projetor. E aí depois do vídeo, o vídeo era legal, só que mal editado, obviamente, né? Me colocar seu editar 1000 vezes melhor, apesar de não editar bem. Daí, aconteceu que depois daí eu finalmente entrei na sala, tava tendo ensaio pro dia seguinte, na quarta-feira. Daí na quarta-feira, não, tem que falar terça-feira, continuar. Aí nesse mesmo dia, eu entrei, fiquei escutando música, eu só escutei Subaru Azul e Safe Zone do Ian Buda. Não consegui nem chegar na terceira. Uma sacanagem comigo, sacanagem. A escola deveria ter colocado um leitor de mentes para ler minha mente, para poder tocar um tempo depois até a música acabar. Daí tocou e tipo, eu só fui perceber que tocou quando falaram assim pra mim, ei, já tocou, tu pode ir pra casa agora, tocou, pode ir. Eu falei, tranquilo, né? Tranquilo. Daí eu fui pra casa, aí a gente vai pra quarta-feira. Quarta-feira foi muita apresentação do primeiro, segundo, terceiro ano. Aí a apresentação era só sobre escravidão, não tinha nada a ver com cultura negra. Daí o Alex se apresentou como escravo, sim. Daí teve, depois de tudo isso, depois desses desfiles de consciência negra e tal, teve as apresentações que foram basicamente pessoas fantasiadas de orixás do candomblé, ou é da Umbanda, dos dois no caso, Daí teve as apresentações, daí eles estavam de fantasiados assim. Aí depois teve outra apresentação que teve dança assim, aí colocaram This is America do Charles Gambino, achei muito da hora. This is America. Daí depois disso teve outra apresentação que tipo só tinha pessoa branca, tinha tipo 2 negros na apresentação. Na apresentação só tinha gente branca. Tinha um cara representando um orixá, que ele era branco, e ele usava um tridente LGBT, que era um tridente, só que ele tinha tipo coisa LGBT assim. Tudo a ver com a religião, né? Tudo a ver com cultura. Consciência negra. Se eu fosse um dos professores que estavam jogando na hora, eu iria, com certeza, tirar ponto. Eu falar, tipo, velho, tu não fez igual
a bosta do que eu pedi. Então, tu vai pra puta que te pariu. Eu ia falar isso mesmo. Eu ia utilizar essas palavras, com certeza. Daí eu vi a redação e tal, teve almoço, depois do almoço teve mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. O que teve quarta-feira mesmo? Eu tô esquecido. Ah, depois do almoço, a gente foi pra sala. E eu fiquei na sala porque a professora faltou, aí eu só fiquei na sala de boa. Daí o Felipe ficou mandando mensagem porque ele tava com medo de não conseguir se transferir pra minha escola. Porque ele tá em outra escola. Daí ano que vem ele quer ir pra minha. Só que acontece que ele não tem os históricos. Ele tá naquela escola só com nota. Daí eu falei com a galera da direção e tal. Ele também vai tentar resolver lá na escola antiga dele. Na escola antiga dele era uma escola particular. Aí o pai dele pagava a escola particular. Daí depois o pai dele perdeu o emprego. Aí o pai dele não conseguiu pagar a escola particular. Aí pra você conseguir o histórico da escola particular, você tinha que pagar. Daí ele não conseguiu pagar. Daí ele perdeu o histórico, o primeiro e o segundo histórico. Aí ele se lascou. Aí ele só entrou em escola pública de meia boca. Porque só a escola meia boca aceitava ele só pelas notas e não pelo histórico. Aí ele não conseguiu entrar na minha escola, porque a minha escola, não sei porquê, mas ela tipo, pede o histórico do primeiro e segundo fundamental, que é algo bem normal, seria uma regulação até que boa, mas tipo, não pra minha situação, né, com o Felipe, porque eu quero que o Felipe entre na escola, porque ele não vai entrar na escola, quase que não vai, talvez ele entre se ele conseguir entrar em contato com o farmacêutico ou com o pequeno pai dele, talvez. Daí, quarta-feira, tocou. Depois que tocou, ainda não tocou, eu vou falar. Deu 2 horas. Eu peguei meu celular, comecei a escutar o álbum zero. Eu consegui chegar quase no final. Na moral, a música de Digimon, mano, ela combinou tanto com a situação. Não coloco porque dá copyright, né? Daí, Daí teve, eu fiquei escutando o álbum zero e tal, na sala. Daí tocou e teve mais apresentação. Tipo, isso era o quê? Caraca, como assim? Consegui duplicar minha mão? Holy shit, bro! Holy shit, bro! Holy shit, bro! Bruh. Holy shit, bruh. Parece muito que é uma outra mão, tá ligado? Mas é minha sombra, mano. Por causa da iluminação aqui do cara do Retro Windows, né? Porra, daí, eu também. Teve palestra. Não, teve a porra da apresentação. Que tipo, falava sobre o George Floyd, eu acho o nome dele, que foi o cara que morreu lá nos States. Que ele morreu porque o cara ficou assim, ó. O pé no pescoço dele era blá. Daí teve uma mulher que recitou poema. Daí teve uma apresentação que teve uma mulher que tava fazendo uma poesia, só que ela tava gritando como se tivesse uma época. Aí teve uma poesia do amigo do Alex, que era mais uma música assim do que uma música. Era mais uma poesia, música, poesia acústica. Daí ele decidiu cantar, ele cantou. Aí depois disso daí, depois de tudo isso, deu 4 horas, eu acho, 3 horas a gente foi pra casa. Não, deu 3 horas a gente foi pra casa. Daí fomos pra casa de boa. Quinta-feira não teve nada. Quinta-feira não teve nada, mas também não teve eletivo, que eu me lembro. Não, teve. Quinta-feira teve aula normal. Daí depois teve eletiva. Daí depois da eletiva teve muita. Não teve apresentação, deixa eu saber. O foda, nessa quinta-feira eu fiquei puto. Essa quinta-feira foi tipo. Foi. Essa quinta-feira
falaram que ia liberar cedo. Por causa da Copa. Porque quinta-feira teve jogo do Brasil. Foi ontem. Daí falaram que ia liberar 4 horas. Isso foi na quarta-feira, falaram que ia liberar 4 horas, na hora do jogo. Daí depois a diretora falou que ia liberar 2 horas. Tranquilo, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Daí depois, eles ainda falaram, aí depois um professor falou que ia liberar na hora do almoço. Que era 11 e pouco. Daí depois o vigia me falou que eu ia liberar lá para as 2 e pouco. Depois do almoço. Daí depois, um dos coordenadores falou pra mim que iriam liberar depois da merenda, que era lá para 2 e pouco, e não depois do almoço, que era 1 e pouco. E aí eu fiquei o tempo do almoço todo sem saber que horas eu liberar essa bosta. Eu fiquei, tipo, já tava ficando meio, foda-se, né, não liberar depois, só depois pelo menos não vai ter letivo e tal. Daí eu fiquei escutando Cherry Bomb. Aí eu terminei Cherry Bomb. O Tyler, o criador. Daí eu lembrei que tinha tarefa de biologia, eu tentei fazer na rapidez. Daí tocou, eu falei, desisto. Vou tentar fazer na sala o resto. Daí tocou, aí eu fui no... Daí eu falei, vou no banheiro. Daí quando eu tava indo pro banheiro assim, eu ouvi uma multidão tipo, indo pra salas. E um cara tinha dito, vai pra sala, mano, porque eles vão chamar na sala pra ir pra casa, pra liberar pra ir pra casa, sabe? Aí eu pensei, como assim, mano? Outra mentira? Já não é isso, cara. Que bosta. Daí aconteceu que, mano, meu ouvido tá muito esquisito, acho que eu vou lavar meu ouvido. Daí, daí eu fui no banheiro. Aí, tipo, começaram a reclamar, tipo, vai, não sei o quê, bora. Daí, vai passar, tipo, tava no banheiro, assim, que fala, vai passar. Isso foi depois que eu saí, porque eu tinha ido na pia lavar a boca. Daí eu fiquei, cara, se acalma, eu vou pra sala, eu vou ter aula lá, tá bom? Não sei o quê, para de... Tipo, eu não entendi a peça dele. Daí depois disso, eu tô me perdendo muito. Aí depois disso, eu fui pra sala e tinha muita gente na sala. E quando eu tava indo pra sala, eu abri a porta, aí uma das meninas que me conhece da sala, sendo que eu não falo com ninguém, mas ela me conhece, sei lá, não sei. Ela falou, tu coloca teu nome na lista, porque estão fazendo a lista de quem vai pra casa, não sei o que. Estão fazendo a lista dos alunos da sala que vão pra casa. Daí eu pensei, tranquilo, não falei pra ela, mas eu pensei, tranquilo. Daí eu fui, assinei meu nome com um lápis, porque eu tinha um lápis no bolso, no bolso não, tipo no bolso da minha mochila, né? No bolso pequeno da minha mochila, eu tava pensando em pegar a caneta. Escrevi bem rapidão meu nome. Daí eu, pronto, sentei, esperei todo mundo parar de fazer balbúrdia naquela bosta. Daí eu esperei pra ir pra casa, pra liberar pra casa, aí liberaram uma hora pra ir pra casa. 1 hora pra ir pra casa. Daí eu saí, eu pensei, eu vou pra casa? Não, acho que eu vou lá no Felipe. Daí eu fui lá no Felipe. É de 1 hora. Daí eu fui no Felipe. Daí ele abriu a porta e eu falei, tipo, mano, liberaram muito cedo dessa vez, liberaram 1 hora da tarde. Eu vou ficar um pouquinho pra conversar contigo do lado de fora, beleza? Aí ele falou, beleza. Aí eu expliquei tudo do professor, expliquei por que essa bosta de escola é tão ruim com data ou com horários, né? Daí também teve. A mãe dele falou, por que tu me avisou que ele tava aqui, não sei o que, eu vou trancar vou botar o cachorro no quarto pra ele não latir, não sei o que. Daí eu subi, fiquei no quarto dele, eu fiquei lá até das 3 e pouco, porque eu não queria ir pra casa cedo.
Daí eu fiquei lá um tempão. Daí eu bebi água dele. Daí depois 3 horas fui pra casa. Fui pro Brasil e Sérvia, botei a blusa do Brasil. Só que o que eu tava, a minha esperança eu tava de encontrar, de ver o Defante na live do Casimiro. Mas ele não tava, porque ele tava gravando a Repórter 2 não. Então tipo, não teve dele naquele dia. Daí isso que é foda. Daí depois disso, eu fiquei em casa tranquilo. Aí na sexta-feira fiquei doente. Sexta-feira eu acordei doente pra caramba, com as costas doendo mais que o normal. Por quê? Porque eu já passei a semana toda com as costas doendo. Não semana passada foi a semana da Bienal. Eu falo dessa semana aqui. Essa semana aqui foi a semana que eu ainda tava com dor nas costas. Daí eu fui pra escola. Na sexta-feira eu faltei. Eu tava bem doente. Ontem, né? Daí eu passei o dia nessa. Passei o dia de, sei lá, arrumando umas coisas. Arrumando meu quarto de boa. É só isso, eu acho que eu vou falar. Daí teve um vídeo muito foda que saiu ontem. E foi... Antes eu ia falar disso aqui. Do Slow Kit. Eu postei um vídeo do Felipe fazendo charada. E tem um monte de coisa também. Daí esse vídeo, ele foi bloqueado no país inteiro. Por quê? Porque a FIFA baniu no país inteiro. Não foi no país inteiro, foi tipo todos os países. Não foi só no meu, foi em todos. Todos. Daí... Daí tipo... Daí qual é a premissa, né? Qual o sentido deles terem bloqueado? Acho que era porque eu tinha visto os melhores momentos do Brasil e Sérvia no YouTube, quando eu tava tendo esse vídeo aí. Eu achava que era isso. Então eu tirei esse momento do vídeo, do editor do YouTube. Não era isso. Era o quê? Do 0 segundos até o 14 segundos foi o que deu o problema na FIFA. Que a FIFA bloqueou em todos os países. O que tinha nesses 0 segundos e 14 segundos? Nada, não tinha nada, não tinha porcaria alguma. Não tinha nada. Era só o Felipe cantando uma música aleatória, não tinha nada a ver. 14 segundos de nada. E eles bloquearam no país inteiro. Tu entende? No país inteiro, cara. Isso não faz o menor sentido. Daí ainda assim, eu tava bloqueado no país todo. O que eu vou fazer? Vou tentar remover esse tempo pra ver se sai. Esses segundos aí. Daí eu postei um vídeo ontem também, de uma causa que aconteceu ontem. Eu posto no mesmo dia todos os vídeos. Que é o Alex, sim, mano, o Alex in real life, tipo na vida real, com o celular na mão, assim, andando por aí, na rua, assim, porque ele foi entregar uma canja da mãe dele, assim, pra outra pessoa. Daí ele passa na minha casa, daí ele fala, foda-se, vou dar conteúdo. Aí ele foi lá no calçadão. Daí, tipo, daquela praia do calçadão. Aí ele foi do calçadão até ali na Agostinho. Da ali na Agostinho, ele ficou morrendo de medo, saiu correndo lá pra Tembé, ele desceu e foi pra casa dele. Foi pra casa dele, também, pá. Isso sim que é um homem que entrega conteúdo. E é isso aí. Isso foi uma observação da semana. Porque eu, além de eu ter parado de fazer observação do dia, e pra fazer mais vídeo pensativo, que eu ainda quero fazer, eu quis fazer a observação do dia porque eu tava com saudade de falar. Também que não é todo dia que tu consegue manter uma rotina de mais de 2 semanas postando uma observação por dia, sem falta. Eu tinha conseguido fazer, eu tinha quase conseguido um mês só de observação do dia, mas não consegui. Daí é isso aí. Pera aí. 30 minutos.